Boa noite. O programa Júnior Mosco Revela hoje vai mergulhar num tema essencial para a nossa saúde. Eu recebo Hugo Cassoni Godinho. Prazer receber você aqui. Prazer é meu, Júnior. Muito obrigado, viu? E quando a gente fala de microbiologia, o nominho difícil, né? Aplicada à higienização. Microbiologia aplicada à higienização. Estamos falando apenas de eliminar o micro-organismo nocivos ou também de buscar um equilíbrio microbiológico, hoje vai ser difícil essa palavra, saudável no ambiente. Quando a gente fala da microbiologia, Júnior, no ambiente higienizado, a gente fala de eliminar todos. O equilíbrio é zero, se possível, né? É assim que a gente trabalha com dados microbiológicos pós-higienização. Quando a gente fala de higienização, a gente está falando de uma etapa do processo, seja ele hospitalar, industrial, com duas fases, a fase de limpeza e a fase de sanitização. E a microbiologia, ela é controlada com a sanitização. Primeiro eu limpo, depois eu sanitizo, que é a eliminação de bactérias. Popularmente, que a gente conhece, são as bactérias, né? O nome técnico desse grande grupo de seres vivos invisíveis é micro-organismo. Peraí, agora, só para me entender, porque lá em casa também vão ficar pensando nisso. A bactéria, né, quando você está, às vezes, hospitalizado, fala assim, pegou uma bactéria generalizada. É a mesma bactéria? São bactérias? São bactérias, né? E daí a septicemia, que seria a contaminação bacteriana generalizada, né? Que quando ela está na corrente sanguínea. Que aí o quadro reversível, o quadro é muito difícil de reverter, né? Quase que irreversível na maioria das vezes, né? Por uma contaminação hospitalar. Na época, teve a pandemia, né? Então a gente ficou assim, lava a mão, lava o pé, lava tudo, né? Eu nunca me lavei tanto e nunca passei tanto álcool na mão. Foi um exagero ou a gente deveria continuar daquele jeito? A gente deveria ter continuado daquele jeito. Hoje eu me deparo, às vezes eu vou ao shopping com algum amigo e tal, a gente vai ao banheiro e eu percebo, às vezes a gente entra, a gente lava a mão porque está em algum, saindo do carro ou em algum ambiente contaminado, uso o mictório e eu lavo a mão e eu vejo às vezes o meu amigo nem lavando a mão, depois de usar o sanitário, né? Pô, perdeu aquilo da pandemia, né? Da onde que tá limpo você fazer qualquer coisa no sanitário? Da onde que tá limpo? Não tá. Continua contaminado, né? Mais ou menos bactérias, mas tem as bactérias. Então a gente deveria continuar com os hábitos higiênicos que a gente foi obrigado a adotar durante a pandemia. E a gente diminuiu muito tudo isso. Eu costumo dizer assim, antes de você usar o toalete, o banheiro, primeiro você lava a mão. Porque você tá com a mão suja, você também pode se infectar, né? E depois você lava, porque você vai também levar mais. Mas eu acho que é essencial lavar, eu penso, né? Antes, né? E sim, você pode lavar antes e depois. Principalmente para as mulheres, né? Quando elas vão se secar, que o canal da uretra é mais curto que o do homem, ela pode, se tiver com a mão contaminada, quando for ao banheiro, ela pode levar uma contaminação para a sua região íntima, mais perigosa, dependendo de onde estava a mão. Não custa, né, gente? Eu costumo dizer que na higiene o que abunda não atrapalha, lava duas vezes. Quando você fala da mulher, agora vem uma questão. A infecção urinária, que é tão comum da gente escutar, é por bactéria. Bactéria. Eu não sou da área da saúde, eu sou da área de alimentos, mas é bacteriana, né? Então, o que acontece? São as bactérias do lado externo que podem migrar, esse é um tipo de infecção urinária, podem migrar para a bexiga, né? E aí causam as infecções urinárias. Então, principalmente pessoas que usam fralda ou estão acamadas, né? Com a falta de higienização, elas costumam ter a infecção urinária recorrente, por falta de higienização e também porque às vezes já tem uma saúde mais debilitada, né? Existe um verdadeiro ecossistema microscópico, nossa, que palavras difíceis. Dentro das nossas casas, não é bactéria, fungos, vírus, que nem sempre são vilões. Alguns até ajudam a manter o equilíbrio e fortalecimento da nossa imunidade. Isso é correto, é falso? Como que é? Porque essa bactéria é importante ter. É importante ter? As que são importantes, elas estão dentro do ambiente, dentro da gente. Por exemplo, quando a gente se alimenta,
o processo de digestão já inicia na boca. Tem a fase mecânica, a fase química e a fase microbiológica, que é a decomposição dos alimentos. Por exemplo, né, na nossa saliva existem bactérias que são responsáveis por iniciar a decomposição da matéria orgânica, daquilo que a gente está mastigando. Então elas, na boca, são importantes naquela quantidade. E a gente está sempre engolindo, ela está sempre diminuindo. Agora, quando a gente tira a colher suja da boca e põe na panela de feijão, não azeda o feijão? Porque a bactéria que é responsável pela decomposição da matéria orgânica na minha boca, que ela está em equilíbrio, ela foi para a panela de feijão e ela azedou o feijão. O doce, a canjica, né? Então, ela é equilibrada na minha boca, não no alimento, numa panela de alimento que ainda vai ser consumido. Aí ela vai estragar, sim, aquele alimento. Então, no beijo também azedou outra pessoa. No beijo passa, mas aí você engole. E aí a gente tem depois um pH do estômago bem baixo, né? Que elas são próprias para ir para o estômago. Entendi. Nosso ou da outra pessoa. Entendi. Então, o fato que acontece quando um produto de limpeza, né, age sobre o micro-organismo, né, ele mata, desativa, rompe, como que é esse ciclo? Essa higienização, né? A limpeza, né? Quando a gente fala em limpeza, a gente fala na primeira fase da higienização, que é tirar a sujidade visual e aparente. Então a gente Como vai... que é? A sujidade visual e aparente. A sujidade é a sujeira, enxerga, tá, né? Então, se eu derrubei um chocolate na mesa, eu vou tirar aquele chocolate, eu vou usar um detergente, uma esponja, um pano, vou tirar aquela gordura, aquela sujeira que eu estou enxergando. Não necessariamente eu estou eliminando bactérias, micro-organismos, porque a maioria dos detergentes não tem o poder de matar a bactéria. Alguns vírus são inativados já com detergente, mas algumas bactérias, a maioria sobrevive. Então, eu só limpei aquele ambiente. Mas, para a mesa, aquela limpeza está ok. Se, de repente, eu for fazer alguma coisa que não possa se contaminar de jeito nenhum, aí eu preciso usar um outro agente químico, que é o sanitizante, desinfetante, saneante, sanificante. O nome são sinônimos. O santo que você quiser. O santo que você quiser, né? Ou o desin que você quiser, o desinfetante. E aí ele vai matar a bactéria que está presente naquela superfície. É um outro agente químico. Pode ser agente químico, pode ser agente térmico, né? A elevação da temperatura. Por exemplo, eu posso autoclavar um material cirúrgico, né? Os instrumentos cirúrgicos. A gente autoclava, alguns tecidos, a gente autoclava, que aí é alta temperatura, não é agente químico. Ou pode ser luz ultravioleta, que são os 3 tipos de eliminação de bactérias. Agente químico... Então, instalar a luz ultravioleta na cozinha. Porque ela queima a gente, não pode. Não pode. Teria que ser uma caixa, né? Vamos supor, eu quero esterilizar os talheres. Uma caixa com luz ultravioleta por X minutos, aqueles talheres vão estar higienizados. Você está falando na questão da limpeza de alimentos e falou de talheres, eu fiquei pensando assim no celular. Celular hoje virou a revista e o jornal, e as pessoas levam para o toalete, saem do toalete, né? Como que é o que tem nesse celular? Pode estar altamente contaminado, né, Júnior? Então, você está no banheiro, de repente, se você está com a mão limpa, está usando ele, e a hora que você vai sujar as mãos para se limpar, você não vai mais pegar nele até lavar as mãos de novo, ele vai estar menos contaminado. Mas todo o ambiente do sanitário, do toalete, ele já é contaminado. Mas isso aqui é o celular. Você senta, você está lá. WhatsApp, Instagram, não sei o quê, aí você põe do lado. Põe ali, se limpa. Depois você se limpou, pegou nele. Pegou nele. Aí você vai lá, oi, passou aqui. Aí você encontra a pessoa, dá 2 beijinhos. Então aqui tá, já veio de lá, veio aqui, já foi pro outro. Já foi. Eu costumo dizer o seguinte, que a maçaneta do banheiro é a forma que as pessoas contaminam a mão com a bunda dos outros, sem passar a mão na bunda dos outros. Só de pegar na maçaneta do banheiro. Porque daí você se limpa. Se você não lava bem as suas mãos, você contamina a maçaneta do banheiro. O próximo que vai entrar no banheiro, ele, no fechar o sanitário, ele já se contaminou. Com a contaminação, por exemplo, dos coliformes fecais, que é um grupo de bactérias, de micro-organismos, né, com os coliformes fecais do anterior que pegou naquela maçaneta suja, com a mão suja. Então, se você está usando o seu celular, e aí
você vai se limpar. Deixa o celular, se limpa, lava as suas mãos, 21 segundos, pode rezar um Pai Nosso ou cantar um parabéns para você. Quantos segundos? 21 segundos, esfregando as mãos. Esfrega. Os vão do dedo, né, do dedão, o dorso das mãos, a unha, né, 21 segundos de esfregação com sabonete. Daí você enxágua, remove todo o sabonete, aí não tem tempo de enxágue. É a hora que sair todo o sabonete das mãos. Aí você volta a tocar no seu celular. Mas pegou na maçaneta? Se a maçaneta estiver contaminada... Então o negócio é não pegar na maçaneta. Abre com o cotovelo. Muitas torneiras, por exemplo, centro cirúrgico, tem torneira de centro cirúrgico, portas, depois que você higieniza as mãos, a porta é com cotovelo, que você empurra, né? Normalmente são portas vai e vem de restaurante, cozinha industrial, centro cirúrgico é porta vai e vem, você abre com o cotovelo. Não encosta mais as mãos. E a bactéria, qual é a temperatura? Essa água tá limpa. Tá limpa. Tá higienizada, saborizada e assim... Quem trouxe a água pra gente acabou de sair do banheiro com o celular. Eu não sei. Mas tu pôs o celular na água, você não vai queimar o celular. Não vai queimar, né? A temperatura para a bactéria. Qual é a temperatura que ele prolifera mais? A quente ou a fria? A ambiente. De 5 a 55 graus. Você me deixou sem saber, quem está lá em casa vai mandar pergunta. O que é o ambiente? Então é isso. A temperatura de 5 a 55 graus é a temperatura de proliferação da maior faixa de micro-organismos, proliferação microbiológica. Então, por exemplo, assim, na praia se ouve falar assim, não tem perigo comer porque está muito quente e mata as bactérias. Não. Mentira. Está muito quente, mas não está a 70 graus condicionado naquele alimento para eliminar a bactéria por X minutos. Tá. Né? Senão 70 graus a gente teria derretido junto. E se está muito frio também? Não. O que acontece... Que vai dentro da geladeira não mata. Não mata. Você diminui a proliferação. Congelamento também não mata, né? O congelamento abaixo, temperaturas muito baixas, pode eliminar algumas bactérias. Mas a temperatura de congelamento da casa da gente, do freezer da gente, ele não mata. Então ela esporula, ela congela. E aí a hora que você descongela o alimento, ela volta na fase vegetativa dela e continua a decompor aquele alimento, a se proliferar, a se multiplicar naquele alimento. Dentro da geladeira, ela diminui. No freezer, ela cessa a multiplicação, mas ela não morre. A hora que descongela, volta. E a hora que ela tira da geladeira, começa a voltar na temperatura ambiente, ela continua se reproduzindo. Tá. Tem histórias que a gente escuta assim, né? A criança que cai o alimento no chão e não sei o que ela come, ela vai criando o tal do anticorpos. Né? Sim. Existe algo que a pessoa que se protege muito fica mais fácil de se infectar do que a que está mais exposta? Sim. A gente via, né, na pandemia, casos de moradores de rua que nunca lavavam a mão e que não tiveram Covid. Mas daí, então não Entendeu? lava a mão? Não. Então explique. Porque ele tem uma resistência maior, né? Que nem a criança que anda descalça a vida inteira, aí vai passar, depois de adulto, vai passar num terreno de pedra, de pedregulho, vai passar numa boa. Agora, a gente que está sempre calçado, a hora que a gente for passar naquele mesmo pedregulho, a gente vai sentir dor nos pés, a pedra vai incomodar, vai mancar, né? Não está calejado, vou usar esse termo. Então, a imunidade é parecida, né? Se a gente convive muito com gato, por exemplo, a gente tem alguns anticorpos que outras pessoas que não dormem com o gato não têm. Por exemplo, né, vou dar o exemplo da toxoplasmose, volto a dizer, não é a minha área médica, né? Mas a gente conhece casos de meninas que quando criança dormiam com gatos e tal, então a toxoplasmose que é transmitida por, via de regra, pombos e gatos, né? Depois na fase adulta tiveram contato com a toxoplasmose e não tiveram problemas. E outras que nunca tiveram gatos e tiveram toxoplasmose na fase adulta, só porque chacoalhou uma capa de um carro que o gato dormia em cima, o gato da vizinha dormia em cima e tal. E aí teve toxoplasmose, às vezes até na gravidez, que é caso, às vezes, de aborto, de prejudicar o bebê e tal, né?
Então, vai criando uma certa imunidade. Aquela bactériazinha, às vezes, boba do chão, que você falou. Caiu uma bolacha no chão de casa, que a mãe sempre limpa e tal. Uma bactéria, uma pequena contaminação, né? Pode te criar uma defesa, uma produção de anticorpos daquele grupo de bactérias. O correto, né, da higienização dos alimentos, né? Eu vou ao mercado, compro as frutas e as verduras, né? Existe uma regra, assim, o correto mas se fizer isso, tá bom. Ou se não fizer isso também, fudeu tudo. O correto é higienizar para se alimentar. Comprou a maçã, posso pôr na geladeira? Sem lavar, põe na geladeira sem lavar. Né? Na hora que você for comer a maçã, porque é legal comer a maçã de casca, limpa o dente, uma porção de outros nutrientes que a casca traz, né? Você lava ela antes de comer, né? A maçã é um dos grandes vilões para a gente comer com casca, né? Você pode adquirir até uma cisticercose por conta da maçã. O quê? Uma cisticercose. O que é a cisticercose? A famosa doença do porco. O quê? A doença do porco, por exemplo. Tá, o que é essa doença do porco? É aquela que sobe na cabeça? Pode na cabeça. Ela vai na parte mais vascularizada, né? Ela pode parar na sua coxa, por conta da vascularização, como ela pode parar no cérebro, que é altamente vascularizado, né? O ovinho da tênia. E pode ter na maçã, pode ter numa couve, numa alface, né? Então, é interessante você higienizar bem os alimentos para se alimentar. Mas na hora que chega do mercado... Não, mas em via de regras, o que tem que colocar na água, colocar não sei o quê, colocar bicarbonato, colocar ionhoco, é tanta coisa que manda colocar. Eu. Não é para seguir meus exemplos, mas eu enfio debaixo da água, para mim já está lavado. Não é, né? De repente, se você fizer uma boa esfregação só com água corrente, né? Vale. Pode ser que não tenha nada ali. Né? Pode ser que tenha. Eu costumo dizer assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, quando eu falo para as pessoas do ovo pochê. Eu adoro comer um ovo pochê, molinho e tal. Aí eu falo, o grande risco do ovo cru é a salmonela. Salmonelose mata. Mata? Mata, salmonelose mata. Então o certo é comer ovo bem cozido. Bem cozido, bem frito. Aí você vai falar assim, mas a vida inteira minha mãe comeu, não morreu, eu comi até hoje, não morri. É que nem jogar na Sena. Eu tenho uma tia minha com 87 anos que joga na Sena, na Loto, na Mega toda semana. Até hoje ela não acertou. Quando ela acertar, se ela acertar, ela vai ser milionária. Né? Porque ela joga grande. Então é isso. Até hoje você não acertou um ovo contaminado com a salmonela. Mas quando acertar, você pode ser o premiado, né? Questão de bactérias, né? Você está falando de alimentos, foi para o ovo, né? Comer peixe cru, né? A gente vai em restaurantes japonês, né? Corre o risco? Corre o risco. Mas a gente tem que confiar também, né? Restaurante de boa procedência, que armazena sempre, ele compra um fornecedor de boa procedência, armazena sempre refrigerado, muito bem refrigerado. Se você chegar num restaurante japonês e você dá de cara com o sushi, com o sushi man lá, sei lá, sushi bar, não sei, a nomenclatura. Qualquer sushi. O cara que está preparando, e aquele salmão, aquele peixe prego, aquele peixe branco, está em cima, está fora da refrigeração, você pode duvidar daquilo, porque fora da refrigeração, aquele micro-organismo se reproduz, que é a temperatura ambiente. Ele está se reproduzindo. Na refrigeração, se tiver só 2, ele vai reproduzir muito devagar ou quase nem vai ter tempo de se reproduzir. E talvez dois indivíduos, talvez não te façam nenhum estrago. Agora, a hora que era 2, virou 2 milhões, pode te causar uma toxificação alimentar ou uma intoxicação alimentar. Então, comer o cozido ou frito, menos risco do que menos risco ou quase nada quando você come cozido ou come... É menos risco. Eu vou te contar o que aconteceu comigo esses dias em Uberaba. Eu jantei num restaurante em Uberaba. No dia seguinte, eu estava apresentando cólica, diarreia, náusea, e eu só comi comida cozida. Era uma carne de panela que eu acredito que foi servida no almoço, expõe no buffet às 10 da manhã, fica lá até às 2 da tarde, retira aquilo, não armazena adequadamente sob refrigeração e volta a servir na janta. Né? Então, o micro-organismo que caiu ali durante o self-service, que
porque alguém pode ter derrubado, não o próprio restaurante, às vezes sim, mas às vezes o comensal, o cliente do restaurante vai se servir e contaminou aquilo ali, ele proliferou, porque não foi bem armazenado, a carne cozida proliferou, tô achando que pode ser isso. E aí me fez mal, mas me fez um grande mal. Eu entrei no antibiótico. Por conta da bactéria que estava ali. Você falando do que não pode ser o próprio restaurante, self-service, né? A gente passa ali. Agora depois da pandemia, temos que ter uma proteçãozinha. Um acrílico. Assim. Funciona? Ajuda, né? Porque a gente tem esse hábito, né? Vou eu e você no self-service. Eu tô pegando, você viu aquilo? Começo a conversar com você, a saliva, aquilo que eu falei. A bactéria decompositora de matéria orgânica que habita na minha saliva, ela tá voando para os pratos do self-service. A minha mão, que de repente a gente foi no banheiro e não lavou, né? Tá pegando no pegador e pode estar caindo também uma bactéria. A bactéria não tem perna, não tem asa, mas ela se desprende da mão, se não for por contato, às vezes por contato, né? Aquele pegador, acontece muito, eu vejo isso. O pegador às vezes está dentro da salada, está dentro do arroz. Então todo mundo pôs a mão no pegador e ele caiu dentro do alimento, né? Então o fato dele estar no alimento, pode ser que aonde seria o certo de pegar, tá limpo, mas o cabo que as pessoas colocam a mão, a hora que ele cai no alimento, esse cabo está levando a contaminação da mão de todo mundo que já pegou para aquela bandeja, para aquela cuba de alimento. A cozinha ou o banheiro é o lugar mais infectado? Banheiro. O pano de prato, né? Diz que o pano de prato tem muita bactéria. Pode ter, sim. Pode ter? Eu já ouvi falar, não sei se é mito ou se é verdade, que o pano de prato muitas vezes tem mais bactéria do que o próprio pano de chão. Não, né? mito. A gente tem que pensar, né, o que é mais limpo. O prato, para que serve o pano de prato? Para secar o prato, a panela, o talher. O que é mais sujo? O chão que a gente pisa, o cachorro entra, então, ou a panela da casa da gente, o talher e o prato? O piso, né? Então o pano de chão vai ter mais usado, né? Entre o pano de chão usado e o pano de prato usado, a não ser que a pessoa não lave a louça, né? Que seja uma sujeira a cozinha dela. Mas, via de regra, é o pano de chão. Uma coisa que você falou de pano de prato, eu me lembro sempre. Às vezes eu estou na casa dos meus amigos e quem é pai de pet não consegue enxergar a contaminação do seu pet, né? E às vezes eu estou na casa do meu amigo, de qualquer amigo, vai tomar um vinho, vai lavar a taça de vinho, pega a esponja, eu estou conversando, vamos tomar um vinho, deixa eu lavar essa taça. Serve vinho, deixa eu pôr água pro meu filho. Pro Luluzinho. Pro Luluzinho, que é um dog. Deixa eu pôr, aí pega a mesma esponja, fibra, que lavou as taças do vinho, lava o pote do cachorro, que não é cachorro, é o filho da pessoa. Lava o pote e deixa na pia. Aí eu pergunto já, eu não sei, não cabe numa mão os amigos que fizeram isso. E essa esponja que você lavou o pote do cachorro na pia, onde você lava as taças, onde você lava os pratos, os talheres, ela vai continuar e vai. Mas o cachorro é sujo. Ai, coitado do meu Zezinho, do meu Luluzinho, meu bebê, ele é limpo. Ele não é limpo, ele é seu bebê, ele dorme com você, né? Aí eu falo assim, a boca dele que comeu a comida nesse potinho, ela tem uma outra contaminação diferente da nossa. Além do que ele se lambe, né? Ele lambe as partes genitais dele. Ele lambe o chão. Se ele achar um sapo no chão, ele lambe o sapo. Você não lambe o sapo, você não lambe a sua genitária. Então a sua boca é menos contaminada do que a boca do cão, né? O cão, ele vai, às vezes ele vê um cocô de um gato. Ele lambe. Ele, às vezes então, come. Mas e quando ele lambe você? A bactéria vai, mas aí, por exemplo, ele lambeu só o seu braço. Você lavou. A bactéria está no braço. Agora, se você usar a fibra, a esponja, para limpar o pote que ele lambe toda hora e lavar seu talher, primeiro que aquela fibra que fica na pia, a esponja, ela prolifera a bactéria. Então, a hora que você limpou, tinha 100 bactérias da boca do cachorro. Lavou o pote do cachorro. Deixa aquela fibra, aquela esponja em cima da pia. À tarde, ela já tem 3 milhões de bactérias da boca do cachorro. Ela proliferou, né? Pode ter. Tudo pode, né, gente? A biologia não é exata. E aí você vai e lava seu talher. Então você transferiu não mais aquelas 100, as 3 milhões de bactérias para o talher, né? E aí você vai secar o pano de prato, vai estar
ela vai continuar indo, né? A bactéria vai passando. Eu queria que você deixasse assim uma dica, uma regra, que as pessoas sigam isso, que vai ter menos problema. Eu acho que a higiene é fundamental e a gente aprende em todo lugar, viu muito na televisão, nas redes sociais, na pandemia, né? É pecar pelo excesso. Na dúvida, lave. Na dúvida, limpe. Na dúvida, passe o álcool. Na dúvida, sanitize. Eu acho que essa água e sabão. Água e sabão, primeiro. Vou passar álcool em gel. A gente passa álcool em gel o dia inteiro. Mas a carga de matéria orgânica na mão está tão grossa, tem tanta sujeira que o álcool em gel não consegue ajudar mais, né? E importante, aquela regra de 5 segundos, caiu no chão, 5 segundos você come? Não existe. Ela está contaminada. Porque pensa que é um monte de purpurina glitter. Você bateu a mão, já não vai estar brilhosa a sua mão? A bolacha que caiu no chão vai carregar todas aquelas bactérias para ela. Foi rápido, Hugo, foi um prazer. Obrigado, querido, foi ótimo. Espero que vocês nos acompanhem no próximo programa, sempre na TV Com, Sorocaba, TV Brasil, canal 8 da NET e também pela nossa rede do YouTube. Até o próximo. Realização: Associação Fazendo Arte.